João capítulo 10, 11 a 18. Este é o texto do Evangelho para o quarto domingo de Páscoa. O título é Jesus, o Bom Pastor. O salmo do dia não podia ser outro, Salmo 23. Evidentemente, um salmo muito apropriado para essa temática. Este é o domingo, então, do Bom Pastor. Isso é tradicionalíssimo na liturgia ou na ordem de culto, na série de leituras. Já a série tradicional, que vem lá da Igreja Antiga, colocava nessa época do ano o Domingo do Bom Pastor, conhecido como Misericórdias Domini, as Misericórdias do Senhor. Ele vinha um domingo antes, com a série trienal ele foi empurrado um pouco adiante, vem um domingo depois. Mas é tradicional nesse domingo ler-se um trecho de João capítulo 10. Em outros anos se lê a primeira parte do capítulo 10. Neste ano se lê a partir do versículo 11. E a série histórica tinha exatamente como perícope João 10, 11 a 16. Agora eles ampliaram, colocaram também o versículo 17 e o versículo 18. O tema do bom pastor, que algumas traduções colocam no início do capítulo 10 o título O Bom Pastor, ou Jesus o Bom Pastor. O tema do bom pastor não aparece no início do capítulo. Ele só aparece a partir do versículo 11, onde Jesus diz: Ego eimi hopoimen hokalos. Eu sou o pastor, o bom, eu sou o bom pastor. Na primeira parte do capítulo, ele fala do pastor das ovelhas. É a parábola do pastor. Por isso, nós tivemos esse cuidado na Nova Almeida Atualizada de colocar como título no versículo 1, o pastor das ovelhas, depois Jesus a porta, e aqui sim, no versículo 11, Jesus o bom pastor. São a rigor 3 parágrafos, cada um com a sua temática um tanto quanto específica, que vale a pena examinar. De novo, lembrando que o capítulo 10 de João, que a gente lê assim em isolamento, ele vem depois do 9. Nada mais óbvio do que isso. Mas ele precisa ser lido à luz do capítulo 9. No capítulo 9 existe um conflito quanto à liderança. Quem, afinal, é o pastor do povo de Israel? Há um conflito entre Jesus e fariseus. Aquela cura daquele homem cego. Então, o capítulo 10 vem logo na sequência. E a gente fica assim encantado, mas que texto bonito! Só que o texto termina, ou essa conversa e esse discurso de Jesus, que é dirigido supostamente aos fariseus ou líderes judeus, ele termina com uma ameaça de apedrejamento no versículo 31. Novamente, os judeus, Judaioi, pegaram em pedras para que o apedrejassem, ou com a intenção de apedrejá-lo. Portanto, esse texto ocorre num contexto de conflito, por mais consolador que ele seja para nós. Então vamos, começando no versículo 11, Ego eimi hopoimen hokalos. É uma típica construção grega em que o adjetivo é acrescentado ao substantivo, repetindo-se o artigo. Hopoimen, o pastor, hokalos, o bom. Mas em português não funciona assim, a gente tem que adaptar isso e dizer eu sou o bom pastor. Esse é um dos famosos eu sou de Jesus. Hopoimen hokalos ten psychen aututitesin hyperton probaton. O pastor bom, o bom pastor, a psique dele, a vida dele, coloca, põe, dá por suas ovelhas. Esses tempos eu fiquei sabendo de uma discussão quanto ao Evangelho de João,
Há uma discussão por aí nos círculos acadêmicos se o Evangelho de João vê a morte de Cristo como redentora ou substitutiva. Isso porque teólogos do século XX enfatizavam que no Evangelho de João o que se tem é a revelação do Pai. Jesus é aquele que revela isso, essa seria a sua missão. E não propriamente uma missão redentora no sentido de morrer vicariamente. Mas esse texto aqui puxa o tapete dessa teoria, ou dessa tese. Aqui você tem um pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. E há toda uma discussão sobre qual é o significado exato deste hiper. No grego do Novo Testamento, o hiper toma o lugar do anti. Anti é em lugar de. Hiper pode ser também a favor de. Mas tem, essa proposição começa a atrair para si ou a dar conta do significado do anti. Portanto, aqui o bom pastor dá a sua vida a favor das ovelhas, mas também em lugar das ovelhas. E aí você tem o sofrimento vicário do bom pastor. Evidentemente, um pastor desses é sui generis. Você não vai encontrar outro. O pastor cuida das ovelhas, o pastor está com as ovelhas, mas o pastor dá a vida pelas ovelhas. Este é Jesus. E agora vem o contraste com o mercenário. E esse é o foco desse primeiro parágrafo. Homistotos kai uk on poimen, o cara que é contratado para fazer um serviço, ele não é o pastor das ovelhas, as ovelhas não são dele, como diz aqui, hu uk estin ta probata idia, de quem não são as ovelhas próprias, ou seja, as ovelhas não pertencem para ele. Theoreton lykon erchomenon kai afiesinta probata kai feugei. Ele vê o lobo vindo e deixa as ovelhas e foge. Kai holykos harpadzei auta kai scorpidzei. E o lobo arrebata as ovelhas e as dispersa. O pastor não pode dispersar rebanho. O pastor tem que sempre buscar o rebanho, chamar o rebanho. Ai de nós se espantarmos as ovelhas. Grande responsabilidade do pastor. Mais do que isso fez o bom pastor. Ele deu a vida pelo seu rebanho. E o 13, versículo 13 conclui o relato do mercenário. Vejam que é um tema polêmico. O bom pastor de um lado, os mercenários do outro. Hoti mistotos estin, ele é uma pessoa que foi contratada. Mistos é o salário, é a recompensa, ele é um assalariado. Ele trabalha enquanto pagam para ele, depois a chapa esquentou, ele salta fora. Mistotos estin kai umele auto periton probatum. Ele não se importa com as ovelhas. Segundo parágrafo, versículo 14. Ego imi hopoimen hokalos. Repete-se. Mesma frase do versículo 11. Kai gnosco ta ema, kai gnosco zime ta ema. Agora, depois de tratar do pastor e do mercenário, o texto de Jesus trata do pastor e das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas. O texto não diz o quê, mas fica subentendido pelo contexto. Tá, ema está no neutro plural, próbata é neutro plural. Então não precisa repetir tudo. Em linguagem a gente nem sempre diz tudo, ou normalmente não dizemos tudo sempre de novo por extenso. Então eu conheço as minhas ovelhas, e conhecem a mim as minhas ovelhas. Então, esse conhecimento mútuo de pastor e ovelhas, ele nos conhece, nós o conhecemos, assim como, versículo 15, gnoskei me hopater, kai ego gnosko ton patera. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Então é muito interessante nas falas de Jesus em João, essa tríade, ou esse triângulo, o Pai, Jesus e nós. E nós somos como que envolvidos
nesse relacionamento intertrinitário. Segue o versículo 15. Kai ten psychen mu titemi hyperton probaton. Essa vai ser uma ênfase, um tema que se repete. Na verdade, se repete 5 vezes. A minha vida dou pelas ovelhas. Isso aparece 5 vezes aqui. Esta é a segunda vez. Vai se repetir mais vezes a partir do versículo 17. Versículo 16. Kai alla probata echio hauk estin ectes aules tautes. E outras ovelhas tenho, as quais não estão ou não são deste aprisco. Kai ekena dei me agagein, kai tesfones mu acususin, kai genesontai mia poimne heis poimen. Essa é uma palavra interessante de Jesus e é bastante enigmática, afinal, do que ele está falando. Aí os estudiosos de João vão dizer, aqui está falando a comunidade joanina e eles esperam assim que as outras vertentes ou as outras formas de cristianismo na igreja antiga venham se juntar a eles para formar uma comunidade só. Mas Jesus fala dentro do seu contexto. Cara, o que significa isso dentro do seu contexto? Certamente uma perspectiva ou um olhar lançado para aqueles que não fazem parte ainda do seu rebanho, no seu contexto. E para nós, nos dias de hoje, evidentemente, sempre também é uma lembrança de que há muitos que são também ovelhas. Jesus as chama, eu tenho ovelhas que não são deste aprisco. E elas ouvirão a minha voz e então haverá um rebanho e um só pastor. Heis, aliás, mia poimne, heis poimen. Mia é o feminino, porque poimne é feminino, e poimen é masculino, por isso heis poimen. Mas tem um detalhe interessante aqui. Como é que se faz isso? Isso não será feito através, digamos assim, de nossos esforços ecumênicos, nossos diálogos, essas coisas todas. Mas, como diz aqui, tesfones mu acususin. Tesfones está no genitivo porque o verbo acu tem o seu complemento, o seu objeto direto no genitivo. Sim, verbos têm complementos no genitivo. Esse é um deles. Mas, deixando a gramática de lado, ouvirão a minha voz. A questão é ouvir. Difícil de ouvir. Mas o rebanho de Jesus escuta a sua voz e quer escutar a sua voz. E precisa escutar. E um pouquinho antes diz que as ovelhas, isso no começo do capítulo, as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. Sempre lembro de Lutero que fez essa observação de que as ovelhas têm o dever e o direito de verificar se o que eles estão ouvindo é a voz do pastor, do bom pastor. Tipo assim, a gente poderia chegar no final do culto e dizer subpastor, pastor a serviço do grande pastor, do supremo pastor. A voz que nós ouvimos hoje não foi bem a voz do bom pastor. Nós não a reconhecemos, porque não ouvimos a palavra da graça, não ouvimos o evangelho. E Lutero dizia, a igreja tem o direito de reclamar com o seu pregador, se ele não faz com que a voz do bom pastor seja ouvida, porque é isso que ele quer. Ele quer falar, nós escutamos, e aí se tem um rebanho e um pastor. Versículo 17 em diante, agora é o terceiro parágrafo desta perícope. Como eu disse no início, antigamente isso não estava incluído, hoje está incluído e é de novo bem enfática essa referência ao dar a vida. Aqui, na verdade, ela aparece 3 vezes. Dia tuto me hopater agapá. Opa, agora mudou a temática. Primeiro era o pastor e o mercenário, depois o pastor e o seu rebanho, e o outro rebanho que ainda virá. E agora nós temos o pastor e o pai. O pai me ama.
porque eu dou a minha vida. Hinapalin labo auten, para que eu de novo a receba. Aqui está a referência à Páscoa. Por isso acho que é importante o versículo 17 estar aqui, e o 18 também. Então ele dá a sua vida, mas ele a recebe de volta. E como Jesus é soberano, e especialmente segundo o Evangelho de João, ele diz no versículo 18, Udeis airei auten ab emu. Ninguém a tira de mim. Ah, mas tiraram a vida de Jesus. Não, ele entregou o Espírito. Eles foram prendê-lo, mas antes que pudessem prendê-lo, ele se apresentou e disse, a quem vocês estão procurando? E Jesus sabe tudo o que vai se passar, segundo o Evangelho de João. Então, ninguém a tira de mim, mas ego titeme auten ab emautu, mas eu a entrego de mim mesmo, de sua vontade. É claro que se a vida é arrancada de Jesus, então ele foi uma vítima. Não, ele se ofereceu. E nisso está o evento salvador. Exousian echoteinai auten. Essa é a última referência. O verbo titemi, dar, literalmente colocar ou pôr. A gente podia dizer, ele colocou a sua vida na linha para que fosse pego, né? Digamos assim, aquilo que vinha de Roldão o atingiu. Kai exousian echopalin labein auten. Ou seja, eu tenho autoridade, poder para entregá-la, para colocá-la à disposição e tenho autoridade para novamente recebê-la. Este tauten ten entolen elabon paratu patros mu. Este mandamento recebi da parte do meu Pai. O Pai ama o pastor, esse bom pastor. Por quê? Porque ele dá a sua vida. Interessante. E ele dá a sua vida por livre e espontânea vontade, mas ao mesmo tempo porque ele recebeu um mandamento do Pai. Mais adiante, em 10:31, Jesus diz, eu e o Pai somos um. Ou seja, o plano de salvação não é algo que Jesus fez à revelia do Pai. Não, é o plano da Trindade. É o plano, no caso específico aqui, do Pai e do Filho, do Pai e do bom pastor. Interessante isso. A gente nunca perde de vista a Sexta-feira Santa. Nós estamos no período de Páscoa, nós sabemos que a partir da Páscoa a igreja tem o seu pastor. Ele é o bom pastor, o nosso pastor. Mas a sua marca principal é essa. Ele deu a sua vida pelo seu rebanho. A gente nunca pode e nem deve perder de vista a cruz, nem mesmo no período da Páscoa. Feliz Páscoa!